Querido e amado Deus, nós te damos graça por mais uma vez poder estar aqui louvando e glorificando o teu santo nome, te exaltando a cada dia e a cada momento. E eu te peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, alcance, meu Senhor da glória, alcance a cada um que está nos assistindo, a cada um que irá nos assistir, que o Senhor tome a primazia de todas as coisas, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Alcance, meu Deus, aquela pessoa que está em sofrimento, aquela pessoa, meu Deus, que está cansada de viver, aquela pessoa, meu Deus, que acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, que até o momento, meu Deus, ela não encontrou conforto. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa levar conforto através, meu Deus, dessa programação, que o teu santo poder possa estar alcançando a vida de cada um, em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E nós estamos aqui para levar uma palavra no primeiro bloco da nossa programação. Levar uma palavra ao seu coração, uma palavra da parte do Senhor ao seu coração. Talvez no dia de hoje você está tentando tomar uma decisão, mas talvez você está indeciso. Qual a decisão você deve tomar? Se eu vou tomar essa decisão, eu preciso observar, eu preciso analisar todos os pontos positivos e os pontos negativos. Eu não posso tomar uma decisão de qualquer jeito. Então, para que cada decisão seja tomada, nós precisamos estar analisando, observando o que vai ser bom, observando aquilo que não vai ser bom. Então a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, lá no livro de Daniel, no capítulo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel, ele precisava tomar uma decisão. E a Bíblia vai nos dizer que ele se posicionou e ele tomou uma decisão assertiva. Ele tomou a decisão de não se contaminar com aquilo que ele não podia se contaminar. Por quê? Porque ele queria algo da parte do Senhor, ele queria receber da parte do Senhor, ele queria estar buscando e estar em comunhão com o Senhor. Então ele decidiu, ele não se contaminar, ele decidiu fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que tudo aquilo que era para tentar contaminá-lo, para tentar afastar ele da presença do Pai, da presença de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele recusou. A Bíblia vai nos dizer que ele não aceitou das finas iguarias do rei. Que finas iguarias do rei são essas? Às vezes é algo que chega até você, que se você tomar a decisão de aceitar, talvez vai te prejudicar, talvez vai te contaminar de alguma maneira. Então o importante é você olhar para todo o contexto. Não é você olhar somente para aquela oportunidade que está chegando naquele momento, mas você olhar o que é que está por trás desta oportunidade. Isso aqui vai ser bom para mim? Como vai ser bom para mim? Como eu vou tirar proveito dessa oportunidade que está chegando até a mim? Porque muitas das vezes oportunidades chegarão para nós que, se nós olharmos, nós vamos observar, e muitas das vezes nós vamos dizer: essa oportunidade aqui é boa, mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, nós vamos observar que não era tão boa o quanto nós estávamos achando que era. Então nós precisamos tomar decisões e tomar decisões assertivas. Não podemos tomar decisões na hora da raiva, na hora daquela alegria muito grande. Não podemos tomar decisões quando nós estamos emocionados. Nós precisamos observar para tomar as decisões certas na hora certa. E para não ficar só nas minhas palavras, a Bíblia, ela nos diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, ele viria o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. A Bíblia vai nos dizer que ele vai até o chefe dos eunucos, porque a decisão não estava só na mão dele, dependia de outra pessoa. Talvez decisões vai chegar até você que não vai depender só de você, mas que vai depender de outra pessoa, mas que ao mesmo tempo, se você está em comunhão com Deus e você vai orar,
você pode ter certeza que vai ser a decisão certa. Por quê? Porque muitas das vezes, se o outro não estiver de comum acordo com você, através da oração, através de você convidar ele para que possa estar orando com você, a decisão vai ser certa. Então Daniel, ele não dependia só dele. A Bíblia vai nos dizer que ele foi até o outro e o outro temeu. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele encontrou graça e misericórdia da parte do Senhor. E assim aconteceu. Ele ficou durante 10 dias sem contaminar-se, sem comer daquelas iguarias. E a Bíblia vai nos dizer que 10 dias passados, quando eles foram chamados, tanto ele, o Daniel, como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam aparentemente muito melhores, muito mais bonito, a aparência muito mais elegante do que estava aqueles outros jovens que estavam comendo de tudo aquilo que tinha sido ordenado. Então, meu amado, não é a comida, mas é a decisão que você decide na hora certa, no tempo certo e no tempo de Deus. Lembre-se de uma coisa, não corra para tomar decisões muito rápidas, mas analise todas as oportunidades que chegar até você, que você venha estar analisando, que você venha estar observando, para que na hora certa e no tempo certo a decisão seja assertiva. Fica essa palavra da parte do Senhor ao seu coração. Nós vamos entrar com a palavra com o doutor Heleno Ávila e daqui a pouquinho estamos com a nossa vinheta e entramos com ela, a Michelle Leite, falando sobre TDAH. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você uma coisa muito simples. Quando os personagens bíblicos do passado, do Velho Testamento, falavam, frequentemente eles estavam expressando coisas proféticas, coisas para o futuro. E aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão, quando estava levando o seu filho para o sacrifício, não é? Assim que ele cria, o menino perguntou: meu pai, temos lenha, temos tudo aqui, mas não temos o cordeiro. Então, Abraão responde: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Na verdade, Abraão estava não somente se referindo a um cordeiro como provisão de Deus, mas ele estava projetando o futuro, quando Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, iria ser imolado, iria ser o nosso substituto. Então, há expressões proféticas que você precisa prestar atenção lá no passado, porque elas apontam para o futuro. Veja se não há alguma coisa na Bíblia que diga respeito a você. E aproveite, se edifique. Estamos começando a partir de agora. Entrevistas. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e dessa vez nós estamos aqui voltando no segundo bloco da nossa programação, onde já tivemos uma palavra abençoada, já tivemos a participação do doutor e pastor Heleno Ávila, que estava junto conosco também, falando aí para que vocês possam estar buscando cada vez mais conhecimento. E agora nós estamos voltando, depois da vinheta, estamos voltando com ela, essa profissional excelente, maravilhosa, que está junto conosco hoje. Estamos aqui no consultório dela, ela que é psicóloga, é a Michelle Leite, onde ela vai se apresentar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre TDAH e eu quero você ligadinho conosco na nossa programação. Eu costumo dizer a você, use seu dedo de Deus, sua mão de Deus e compartilhe da nossa programação. Você pode estar compartilhando com o seu amigo, com o seu vizinho, pode estar compartilhando com a sua família. E o bom é, não somente para o estado, mas você pode compartilhar para todo o país e para fora do país também você pode estar compartilhando a nossa programação. Se você não consegue assistir ao vivo a nossa programação, ela está ali no YouTube, no canal da Converte TV. Então eu quero você ligadinho na nossa programação e aproveita para compartilhar conhecimento para cada um. E hoje nós estamos com ela, com a Michelle Leite, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre TDAH. E eu quero que você olhe para as câmeras, se apresente, diz quem é você,
para que a gente possa conversar um pouquinho, levar conhecimento para a nossa sociedade, porque é muito importante quando nós nos juntamos para levar conhecimento à nossa sociedade. Com certeza, Jô. Olá a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Michelle Leite, sou mestre em psicologia, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E vai ser um prazer conversar aqui com vocês sobre essa temática que é tão importante, né, Jô? Sim. Sobre saúde mental, TDAH, algo que está muito em alta ultimamente. Então, por isso que eu quero você ligadinho na nossa programação, porque, como ela acabou de falar, é muito, muito importante estar em alta. Eu quero que você fique observando e eu quero que você compartilhe, porque à medida que você compartilha, você vai levar conhecimento. Talvez o seu vizinho está passando por uma situação dessa, talvez o seu amigo, talvez o seu parente que você nem sabe, talvez aquele parente de longe que você não tem conhecimento, mas à medida que você compartilha da nossa programação, você leva conhecimento até para que ele possa estar procurando um profissional da área, para que possa estar sendo ajudado, para que ele possa estar fazendo sua terapia, para que ele possa estar sendo medicado, se for o caso. Então, por isso que nós trazemos sempre temas bastante relevantes para conhecimento de você, para conhecimento da sua casa e da sua família. Nós vamos começar perguntando: quais são os principais sintomas do TDAH e como eles se manifestam em diferentes faixas etárias? Perfeito. Vamos começar falando do nome. Sim, né? sim. TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Isso. Como o próprio nome já diz, né, déficit de atenção e hiperatividade, o principal sintoma do TDAH é justamente um padrão persistente, ou seja, precisa estar presente ali há muito tempo, né, de atenção e hiperatividade, ou até mesmo os dois juntos, que acabam interferindo na vida da pessoa, que acabam interferindo no desenvolvimento dela, no funcionamento dela no dia a dia, né? Então, esse padrão de déficit de atenção e hiperatividade acaba afetando em diferentes idades, como você mencionou. Sim, né? sim. Então, assim, em crianças, por exemplo, Sim. né? Em crianças é muito comum que o TDAH se manifeste principalmente ali na escola. Aquela criança que é muito inquieta, aquela criança que não consegue ficar muito tempo sentada, que conversa demais com os coleguinhas, por exemplo, né? Isso na parte da hiperatividade. Já num adulto, os sintomas eles tendem a mudar um pouco. Sim, né? É isso que eu quero que explique um pouquinho para que quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para que possa entender. Porque muitas das vezes confunde com o da criança. Então, explica um pouquinho como chega até o adulto e como descobrir. Perfeito. Então, na criança tem que ter uma questão de cuidado, né? Porque Sim. a criança normalmente ela já brinca mais, né? Ela se movimenta muito mais que um adulto e aí causa realmente essa confusão do que é TDAH na criança, do que é uma criança que é naturalmente um pouco mais levada do que as outras, né? É importante levar para uma avaliação de um profissional, porque o TDAH não é apenas essa inquietação. Tem um conjunto de outros critérios, né, que somados chegam ao diagnóstico. Então, não é apenas o não estar quieto, o de estar em 220, por exemplo, né? Em crianças precisam ter 6 critérios que juntos se chega a um diagnóstico de TDAH. E aí, que critérios seriam esses? Isso, era né? isso. Que Isso que eu ia critérios perguntar. seriam esses, psicóloga, né? Além do falar demais, por exemplo, aquela criança que fala muito, conversa bastante, uma criança inquieta que não consegue ficar sentada em situações que se espera que ela fique sentada. Sim. Porque mesmo uma criança um pouquinho levada, né, digamos que na hora da aula ela consegue ficar sentada Sim. fazendo as atividades. Sim, sim. Uma criança com TDAH não, né? Em situações que se espera que ela fique sentada, ela não consegue. É como se tivesse uma impulsividade ali de se levantar e correr. Correr, pular em cima das coisas, né? Subir na cadeira, não conseguir se concentrar em atividades que exigem um esforço mental, por exemplo, o deverzinho de casa, né? Dificuldade para prestar atenção na aula porque é muito tempo parada. São alguns dos critérios de hiperatividade. Certo.
Então, mamãe e papai, responsável. Você que tem uma criança dentro de casa, você tem que estar observando bastante. Esses critérios que foram falados, você precisa estar observando para poder você saber diagnosticar. E não é você diagnosticar, ou seu vizinho, ou muitas das vezes redes sociais diagnosticar, ou dizer, mas o vizinho é igual e ele tem TDAH, então meu filho também tem. Não, não é assim. Para isso você precisa procurar um profissional, para que o profissional ele possa estar fazendo o diagnóstico, porque muitas das vezes nós vemos pessoas, né, que dizem, o vizinho tem, então meu filho age igual, ou a vizinha fulana de tal ela tem, então ela age desse jeito. E não é assim, nós precisamos levar um profissional da área para que ele possa fazer o diagnóstico. E me diga uma coisa, como o diagnóstico de TDAH é realizado, falamos de diagnóstico, como ele é realizado e quais são os critérios utilizados? Perfeito. Então, como você mencionou, o diagnóstico é feito por profissionais, certo? Psicólogo, psiquiatra ou neurologista. São alguns dos profissionais que podem realizar esse diagnóstico. Normalmente, nós realizamos por meio de uma entrevista clínica, né, em que a gente vai estar consultando, se for uma criança, os responsáveis e fazendo perguntas, né? Quais são os sintomas que normalmente essa criança se manifesta, desde quando esses sintomas apareceram, quais são as dificuldades que essa criança está enfrentando, né? E se for um adulto, a mesma coisa, só que perguntando diretamente para o adulto. Então, basicamente, o diagnóstico ele é feito por uma entrevista clínica mesmo, coletando esses dados, certo? Certo. É uma pergunta que não quer calar. Talvez é uma dúvida dessa pessoa que está aí nos assistindo. Como é melhor se descobrir, fazer um diagnóstico em criança ou em adulto? Difícil essa pergunta, né? Mas eu diria que em criança. Em criança. Né? Quanto mais cedo é realizado o diagnóstico, né? Mais cedo também é feita a intervenção, né? Então, quando a gente intervém de maneira precoce, mais habilidades podem ser aprendidas por essa criança, né? Vai haver uma verificação se existe a necessidade da tomada da medicação ou não, que também é um ponto muito importante. Mas a intervenção precoce, ela é sempre muito bem-vinda, né? Ela sempre fornece mais habilidades, mais ferramentas para essas crianças estarem se desenvolvendo e evitar de que na vida adulta tenham problemas. Então, meu amado, eu tenho certeza que essa foi uma pergunta que você queria fazer, porque eu tenho ouvido muitas perguntas desse jeito, e até porque muitas das vezes dizem assim, mas é só uma criança, talvez seja porque ela gosta muito de correr, gosta de pular, gosta de fazer isso, fazer aquilo. Então, por isso que nós começamos dizendo na nossa programação que você precisa procurar um profissional para que ele possa estar fazendo o diagnóstico, porque quanto mais cedo se descobre, melhor será a interação até com a sociedade, né? Com certeza. Então, as dificuldades que um adulto teria, essa criança não vai ter mais. Sim, né? sim. Se Ela já vai poder interagir muito mais, ela já vai poder olhar o mundo de maneira diferente. Perfeito, isso mesmo, Jô. Isso mesmo. Me diga uma coisa, e quais são as diferenças entre TDAH do tipo predominante, desatento e imperativo, impulsivo e combinado? Perfeito. Pergunta, né? Principal, eu diria. Até aqui nós falamos bastante sobre os sintomas de hiperatividade. Sim. Que são todos esses que eu mencionei. Correr, pular, falar demais. Só que o TDAH não é só isso, né? Também tem o déficit de atenção. Sim. E aí, no caso do TDAH, esses sintomas podem vir isolados. Ou seja, uma criança pode ter somente os sintomas de desatenção e não ter os sintomas de hiperatividade. Ela pode ter somente o de hiperatividade e não ter o de desatenção, ou ela pode ter os dois, né? Que é a apresentação combinada, que a gente chama. Então, os sintomas de desatenção, quais que seriam? Aquela criança que normalmente vive no mundo da lua, né? Não consegue escutar a mãe chamando, por exemplo. Tem dificuldades em prestar atenção durante muito tempo, se perde nas tarefas e nas atividades, começa a fazer uma coisa e não consegue terminar. São alguns dos sintomas de desatenção. Esquece muitas coisas, esquece material na escola, lápis, caneta, caderno em casa. São alguns dos sintomas de desatenção. Certo. A dificuldade para tratar esse tipo de TDAH se torna mais complicado do que o de hiperatividade?
Eu diria que não, eu diria que cada um tem a sua peculiaridade, né? Tem as suas características. Vão haver alguns especificadores, né? Que é quanto mais grave o transtorno, mais difícil, digamos, é de tratar, né? Mas existe o grau leve, o grau moderado e o grau severo. Mas em relação às características do desatento e do hiperativo, cada um tem as suas peculiaridades, digamos assim, né? E desafios também. E também depende muito do indivíduo, depende muito do ambiente que ele vive para esse tipo de tratamento. Depende sim. Então, a orientação parental, por exemplo, é muito importante que os pais estejam atentos, né? Conheçam o transtorno, porque no caso de uma criança que tenha o padrão desatento, por exemplo, Sim. né? Estimular essa criança, entender como ela funciona, entender o tempo dela também, né? É fundamental para que esse tratamento evolua, não só no consultório, em que essa criança esteja fazendo o tratamento, como também em casa. Sim, Né? sim. Então é muito importante o ambiente, a interação com a família. Aí eu faço outra pergunta em cima. Falou sobre a orientação parental. Então, quando é o caso de criança, sempre tem que ter o responsável ali acompanhando em todas as terapias para que possam estar observando como está o desenvolvimento dele. Não só dentro de casa, mas dentro do consultório da terapia? Sim, com certeza, né? A presença dos pais e dos responsáveis é um dos pilares do tratamento, né? Porque sozinho o psicólogo, o psicoterapeuta não consegue. A gente precisa dessa família para que em casa continue as atividades, por exemplo, as tarefas que são iniciadas no consultório. A orientação parental é feita pelo próprio profissional, né? Em que a gente vai orientando esses pais, passando conhecimento sobre o transtorno, informando qual é a maneira mais adequada para lidar com esse filho, né? A ter paciência com esse filho também, porque muitas das vezes é desafiador para a família, desafiador para esses pais. Então, ter esse suporte, tanto da família pelo profissional e o profissional da família, né? Só quem ganha é a criança, se for a criança. Gente, é muito importante quando você tem a sua criança, você não só colocar na terapia e dizer, vá, leve ele na terapia, ou vou levar e estou voltando para fazer outra coisa. Não, você tem que participar. Você tem que estar ali interagindo com o profissional com você, até para ajudar a tua criança. Então, você que é responsável, você que é papai, que é mamãe, você não pode só simplesmente, vamos dizer, colocar na mão do profissional. Mas sim, você precisa também estar fazendo o acompanhamento junto com o profissional para que sua criança ela possa estar indo cada vez melhor. Então é muito importante o pilar familiar, porque muitas das vezes nós vemos, né? Aí diz, não, eu vou levar no psicólogo e o psicólogo tem que resolver tudo, né? E não é desse jeito, gente. O psicólogo ele está ali para somar, ele está ali para orientar, mostrar como se deve organizar, como é que deve ser em casa, como é que ele vai desenvolver técnicas para que possa estar sendo aplicada naquela criança, mas não jogar para o profissional, né? Com certeza, só o psicólogo não faz milagre, né? Nós somos o meio, mas a gente precisa sim que a família ande de mãos dadas conosco. Então é muito importante, eu bato muito nessa tecla, porque eu costumo dizer que não é você colocar a criança, você entregar a criança, como muitas das vezes eu vejo, eu vou entregar a criança e o profissional tem que fazer tudo. Não é assim, você também tem que interagir. Você lembre que você é o pilar muito importante para que possa estar indo adiante com sua criança. Quais são os aspectos, os impactos emocionais e sociais que o TDAH pode ter na vida de uma pessoa? Muitos, né? Muitos. Tanto quando a gente se refere a crianças, como quando a gente se refere a adultos. Certo. Né? Um dos primeiros impactos que a gente já nota, caso o diagnóstico seja feito na infância, está relacionado ao desempenho acadêmico escolar. Né? Então, a criança ela tem mais dificuldade realmente na escola, tira notas baixas, né? Reprova, fica de recuperação, tem dificuldade de interação com os coleguinhas, tanto se for do padrão hiperativo, às vezes os coleguinhas costumam olhar de uma forma, sabe, atravessada, não querem andar com aquela criança que é muito agitada, que não fica parada, e a mesma coisa o contrário, se for o padrão desatento, fulano só vive no mundo da lua, não quero que ele seja meu amigo. Então são alguns dos impactos. E esse impacto acadêmico, né, provoca nessa criança uma sensação de que ela não é capaz,
de que ela não é inteligente, porque ela vê os amiguinhos avançando, né? E essa ideia sobre si pode permanecer até a vida adulta. No caso dos adultos, problemas no trabalho, né? Problemas com pontualidade, faltas no trabalho, produtividade e também nas interações sociais. Né? Então, na realidade, afeta em um todo a vida da pessoa. Isso, afeta em um todo. E quando nós falamos de afetar em um todo a vida da pessoa, automaticamente vai afetar na vida da família também. Com certeza, né? Se essa família não perceber a existência de um diagnóstico, né? Ela também pode ser impactada por esses sintomas. Também pode ter pensamentos em relação a essa criança ou a esse adulto, né? Que é o que a gente chama dos mitos do TDAH. Então, a família ela tem que estar muito atenta, né? Para que ela não haja, digamos assim, de uma forma preconceituosa com aquele comportamento, né? Ou então agindo, brigando com sua criança, achando que é porque a criança é danada demais, por exemplo. Então, tem que estar realmente muito atento. Eu sempre friso sobre isso, porque olha a importância que tem a nossa família, né? A importância da família na vida do indivíduo, tanto da criança como do adulto. Porque muitas das vezes a falta de compreensão da família vai levar muita tristeza profunda, muitas das vezes levar até uma depressão. Uma depressão, problemas com ansiedade, com depressão, né? Porque a família é o nosso pilar mais importante, sim. né? Então, imagine a gente ouvir algo da minha mãe, do meu pai, da minha família, de pessoas que deveriam me apoiar e entender as minhas dificuldades, Sim. né? Quando ouvimos de longe ainda é compreensível, né? Mas de dentro, do núcleo da família é complicado. Exatamente, isso mesmo. Então, gente, eu sei que tem muitas famílias que vai assistir a nossa programação, que vai estar assistindo a essa. Como é importante, como nós estamos puxando, como eu estou mostrando para você, puxando o lado da família, para mostrar para você como é importante você estar ali observando a sua criança. Você está observando também aquele adulto, porque aquele adulto outrora foi criança, então você precisa estar observando o comportamento dele. Precisa estar observando também se o comportamento dele tem mudado. Observe a sua criança, esteja interagindo, seja o melhor amigo, a melhor amiga da sua criança, o melhor amigo do seu adulto, porque tudo tem que começar de dentro de casa, tem que começar do seio familiar. É muito importante quando nós temos um aconchego dentro da nossa casa, porque quando nós temos problemas na rua, que chegamos dentro da nossa casa, nós precisamos ter um aconchego, nós precisamos ser acolhidos, abraçados, para que a gente possa se sentir humano e para que a gente possa ali se desabafar, para que a gente possa contar todas as nossas dificuldades, porque no tempo que nós estamos vivendo, nós somos muito, como é que eu vou dizer, questionados, cobrados, o mundo está correndo muito rápido. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo num tempo micro-ondas, que tem que colocar e tudo tem que ser para agora, tem que ser para já. Então a sociedade, nós já estamos vivendo num tempo que somos muito cobrados. Então nós precisamos dentro de casa, nós precisamos ter um aconchego. E me diga mais uma coisa, que tipos de tratamento e intervenções você recomenda para pessoas com TDAH? Perfeito. Né? Psicoterapia, né? O tratamento psicológico é primordial, tanto a psicoterapia infantil, para que essa criança entenda o que se passa, né, com ela, porque a própria criança ela se pergunta: por que eu não consigo? Por que o meu coleguinha consegue e eu não consigo? Né? A própria criança se pergunta, então ela vai se conhecer e vai aprender habilidades na psicoterapia. E a mesma coisa o adulto, né? O adulto vai entender e muitas vezes esse diagnóstico de TDAH no adulto acaba soando como um alívio, né? Ele finalmente sabe porque ele age como age. E na psicoterapia ele vai aprender essas ferramentas, né? A gente vai criar estratégias junto com ele de organização, de planejamento, né? Entender onde é que estão as problemáticas, trabalhar com esses pensamentos distorcidos a respeito dele mesmo, que ele criou ao longo da vida por conta dos sintomas de TDAH. E muitas das vezes, em alguns casos, melhor dizendo, né, há uma necessidade de acompanhamento psiquiátrico também.
né? Principalmente naquele especificador que eu comentei com vocês de um TDAH grave, né? De moderado a grave, em que o prejuízo está muito grande, a pessoa está sofrendo bastante, né? Então, precisa do acompanhamento, tanto farmacológico, né? Tomando medicamento com acompanhamento psiquiátrico, como com a psicoterapia. Quando você falou que a criança, ela vai se perguntar, ela vai observar e vai se perguntar assim, por que a minha coleguinha, o meu coleguinha, ele pode fazer, ele consegue fazer e eu não consigo? Isso pode gerar um complexo de inferioridade? Com certeza, né? Por quê? Porque é nessa fase que a criança está construindo a imagem dela mesma. Então, se ela observa, né, que os seus pares conseguem e ela não, imediatamente ela já liga os pontos. Ela, então tem algum problema comigo, né? E se isso for reforçado pela família, de fato é onde esse complexo de inferioridade se concretiza. E aí lá na frente, na vida adulta, né, esse complexo de inferioridade vai caminhando junto com a criança crescendo, virando um adolescente e um adulto inseguro. Entendi. Então, gente, observa só. Mesmo a criança, quando ela tendo TDAH, ela vai conseguir observar que o outro conseguiu e ela não consegue. Ela vai observar que aquela outra criança que está no mesmo patamar, na mesma idade que ela, vai conseguir fazer algo que ela não vai conseguir. Então, pode sim gerar um complexo de inferioridade, como ela acabou de dizer. Então, por isso que nós estamos falando, quanto antes o diagnóstico, melhor para que essa criança ela possa estar sendo acompanhada, para que ela possa estar sendo desenvolvida na condição que ela é, né? Exatamente, com as dificuldades Sim. que ela tem, com os desafios que ela tem para cumprir, né, na vidinha dela, e com a companhia desses pais e desses responsáveis que devem olhar para essa criança sem julgamento, né, entender as peculiaridades, as dificuldades e caminhar junto. Né? Meu filho, o que está acontecendo? Vamos entender aqui por que está acontecendo isso. Papai e mamãe estão aqui para te ajudar, né? A postura de não julgamento dos pais é primordial. Então, é muito importante você andar lado a lado com o seu filho. É muito importante, em vez de julgar, pega na mão. Em vez de julgar, olhe. Anda lado a lado com o seu adulto, porque dentro de um adulto sempre existe uma criança. Então, você tem que estar andando lado a lado com essa pessoa. E me diga uma coisa, para a gente chegar quase no final da nossa entrevista. Como a terapia pode ajudar no manejo dos sintomas? Perfeito, né? A psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com dois grandes caminhos, Sim. digamos assim. O primeiro seria de resolução de problemas, né? Em que nós criaríamos estratégias, como eu mencionei anteriormente, né? Para ajudar a pessoa no dia a dia dela. Por exemplo, um adulto com TDAH tem muita dificuldade de organização de rotina, planejamento, pontualidade, começa as coisas e não termina, tem uma impulsividade muito grande. Então, com o seu psicoterapeuta, você vai criar ali estratégias de resolução de problemas, né, pontuais, para resolver essas coisas no seu dia a dia, que talvez você não conseguiria pensar sozinho. Né, nessas estratégias. E um outro caminho seria o caminho que é concomitante. Nós trabalhamos os dois ao mesmo tempo, né? Seria o trabalho desses pensamentos, das emoções, né? E dos comportamentos voltados ao TDAH. Às vezes, esse adulto, por exemplo, né, com TDAH, ele tem pensamentos distorcidos, tem essas crenças de inferioridade que ele carrega desde a infância, por exemplo, e que acabam atrapalhando quando vai colocar essas estratégias em prática, né? Então, a gente trabalha esses pensamentos, essas emoções, né? Os comportamentos e, ao mesmo tempo, a resolução de problemas, as estratégias específicas. Basicamente, a gente também caminha lado a lado com essa pessoa, né? A importância aqui é da terapia, né? Trabalhar nas emoções, trabalhar nos pensamentos, trabalhar com o comportamento é muito importante. É, né? Muito importante. E ajuda de verdade, né, essas pessoas. É o tratamento padrão ouro que a gente tem para o TDAH, né? Então a pessoa necessita de fato de psicoterapia para aprender a lidar com o diagnóstico, para aprender a se conhecer também, né? Que é muito importante. Que é muito importante, né? E entender também que a pessoa não se resume ao TDAH, né? A pessoa não é apenas o diagnóstico é somente uma parte da vida dela,
né? Ela é muito mais do que o diagnóstico. Então, também entender as suas potencialidades, as suas qualidades, quais são os valores que essa pessoa tem, quais são as atitudes que ela tem, né? Qual é a vida que ela quer ter, qual é a pessoa que ela quer ser. Porque muitas das vezes, né, quando uma pessoa recebe o diagnóstico do TDAH, apesar de em alguns momentos ser um alívio, às vezes acaba também sendo uma sentença, né? Em que tudo é o TDAH. E não é Ela bem entende assim. que não tem mais jeito. Que não tem mais jeito, exatamente. E na psicoterapia a gente trabalha essas crenças, Sim. né? Desmistificando tudo isso. Isso, exatamente. Então é muito importante. Olha como é importante fazer a terapia. Quando recebe o diagnóstico, aquele impacto, né? Vem aquele impacto para você. Agora eu não consigo isso, não consigo aquilo. Na terapia você vai observar que tudo é possível. Você tem que saber quem você quer ser. Qual é o objetivo que você quer alcançar. Consegui mais me informar. Eu conheço muita gente que tem TDAH e é formada. Eu conheço muita gente que tem TDAH e é doutor. Eu conheço muita gente que tem TDAH e é mestre. Então, você não é o diagnóstico, mas você é a pessoa que você quer ser. Qual é o teu foco? Qual é o teu propósito? Não é um TDAH, um simples TDAH que, sendo tratado, vai impedir. Agora, se tem um TDAH e você não procura o profissional adequado para que você possa estar sendo tratado, tudo se torna mais complicado. Mas à medida que você procura um profissional para que ele possa estar desenvolvendo técnicas com você, você vai observar que tudo é possível. Quem você quer ser e onde você quer chegar só depende de você. Para que a gente possa terminar a nossa entrevista, a última desse programa, né? Porque com certeza ela vai estar voltando na nossa com outro tema, com certeza bastante. Mas para a gente terminar hoje, quais são os mitos comuns sobre o TDAH que você gostaria de desmistificar? Ótima pergunta. Ótima pergunta para a gente fechar a nossa conversa aqui, né? Olha, muitas das vezes, né, uma pessoa com TDAH, ela é vista como, principalmente, preguiçosa, né? Já ouvi falar muito. Preguiçosa. O mito do preguiçoso, né? É um mito de que aquela pessoa que tem TDAH não é esforçada, não é, né? É preguiçosa, não quer estudar, se for uma criança. Esse é um dos primeiros mitos que a gente tem que, de fato, quebrar. Sim. Porque as pessoas que têm um diagnóstico, elas têm uma dificuldade real, né? Se elas quisessem, elas conseguiriam estudar, elas conseguiriam se manter quietinhas no lugar, mas existe algo por trás que impede esse funcionamento normal. Então, eu acredito que é justamente essa parte do julgamento, né, Ju? Sim, essa postura de acreditar que o TDAH é preguiça, né? Ou que é alguma criança que é levada demais, não tem nenhum problema, é só, né, é muito levada, aquela criança no 220. Então, um dos mitos, que eu acho que a gente tem que finalizar o programa falando sobre isso, é exatamente esse, né, de que pessoas com TDAH não são preguiçosas, não é porque não são esforçadas, né, é porque há uma dificuldade real, mas que, se tratado, se manejado, essas pessoas conseguem ter uma vida normal como qualquer outra. Então, meu amado, ficou aí desmistificado para que você possa estar entendendo. E eu costumo dizer, continue usando teu dedo de Deus. Terminou a programação. O que é que eu vou fazer agora? Você vai fazer o quê? Você vai compartilhar da nossa programação. Porque eu costumo dizer que quando o nosso programa está terminando, aí é que ele está começando. Porque ele já vai ficar o link lá no YouTube, no canal da Converte TV, para que você possa estar compartilhando da nossa programação. No nosso rodapé vai estar o Insta da Michele Leite, para que você possa estar entrando em contato com ela, entre em contato com ela pelo direct, para que ela possa estar tirando suas dúvidas, ou para você que quer agendar uma consulta com ela, entra em contato. Vai estar aqui no nosso rodapé o Insta dela. Também no nosso rodapé vai estar o Insta da Louvor para Cristo, da Converte TV, vai estar o meu Insta também, Pastora Jô. Temos a certeza que nós podemos interagir junto com você. Você pode entrar em contato também com a Converte TV, que com certeza Jorge Eduardo, ele vai estar respondendo todas as suas perguntas. E também você pode deixar lá no rodapé, você pode deixar também lá no direct
da Louvor para Cristo, perguntas, sugestões, que pode ter certeza que nós vamos ler todas e vamos estar observando aquilo que nós podemos incrementar na nossa programação. Eu quero que você deixe aí uma palavra de incentivo para os nossos, aquelas pessoas que estavam nos assistindo, para aquelas pessoas que estavam interagindo e que vão interagir junto conosco no decorrer da madrugada, muitas das vezes perde o sono e corre lá e vai assistir a nossa programação, ou muitas das vezes está ali tomando café, está jantando e está assistindo a nossa programação. Deixa uma palavra para essas pessoas. Deixo sim, Jo. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. Obrigada por estarem aqui, né, estudando junto com a gente, né, partilhando desse conhecimento conosco. O que eu gostaria de dizer para vocês é: cuidem da saúde mental de vocês, né? A saúde mental importa. A mente e o corpo não são separados. Isso. Então, para o seu corpo estar bem, a sua mente precisa estar bem. Então, quebre os preconceitos, cuide da sua saúde mental, da saúde mental das pessoas que você ama, Sim, né? importante. Dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Preste atenção, né, no que eles estão fazendo, nos comportamentos, e esteja ali, lado a lado, acolhendo, sem julgamentos, né, Jo? Porque nesse momento, quanto mais unidos nós estamos, né, em busca dessa saúde mental, né, em busca de estar crescendo e se desenvolvendo, sim. melhor para todos nós. Mais acolhimento e menos julgamento. Mais acolhimento e menos julgamento. Exatamente. Então, no demais, nós vamos ficando por aqui. Também tem o site da Convert TV, que eu quero você ligadinho também no site da Convert TV, onde tem notícias, programações para que você possa estar assistindo. Compartilhe a nossa programação. Quero agradecer pela audiência a você do nosso estado, a você do nosso país, a você que é de outros estados, de outros países. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês e que muita graça, muita luz e muita paz chegue para os seus caminhos.